Deus, graça e paz, igreja. Para não perder o costume, mas para também não tomar muito tempo, eu quero cantar só um trecho desse hino. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com sua voz tranquila, abre o meu coração, é tua minha vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas canções aqui já entoadas, Senhor, pela tua presença neste lugar. Senhor, por tudo que já está acontecendo aqui, pelo Senhor já falar através das ministrações feitas no louvor e no meio do louvor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor já tem nos direcionado a estar mais perto de Ti, a estar mais junto a Ti, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te pedimos que nesse momento também o Senhor tenha total liberdade para falar através da minha vida, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar ao Teu povo, a falar principalmente, primeiro a mim e também ao Teu povo, Pai. Senhor, nós estamos com nossos ouvidos abertos e o nosso coração sensível para ouvir a Tua palavra, para sentir aquilo que o Senhor está a nos passar, Pai, para ouvir também e, Senhor, guardar em nosso coração aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Senhor, e que toda expectativa sobre homem caia, sobre mim caia por terra, e que o Seu Espírito, Pai, possa falar sobre a minha vida, através da minha vida, para os nossos corações aqui, Pai. Senhor, aqui está a Tua noiva, fale conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus já tem colocado isso em meu coração, já tem um certo tempo, e Ele falou ainda mais forte durante todos esses dias que nós estamos passando, né, durante toda a situação que o mundo está vivendo hoje. Mas antes de entrar na ministração, eu quero falar com vocês algo bem peculiar, né? Quantos de nós não gostamos de ser detalhista, bem organizados em todas as coisas que nós fazemos? Às vezes a gente se prepara de uma forma tão preciosa para fazer alguma coisa simples. Por exemplo, vamos para a praia. Tem pessoas que vamos para a praia pode ser hoje de manhã, mas tem pessoas que vamos para a praia tem que ser agendado 2 semanas antes, 1 mês antes, para poder acontecer. E assim acontece também em várias áreas das nossas vidas, né? Muitas vezes a gente é muito detalhista em tantas coisas, bem organizadinho, que nada foge do nosso controle. Mas, cá entre nós, muitas coisas podem sair do nosso controle, né? Por exemplo, quem nunca, quando estava para sair, estava preparado para sair, se organizou completamente, quando ia sair, chegou aquela visita inesperada? Misericórdia, irmãos, era algo assim terrível. Quando meu pai pastoreava aí em Tupã, tinha um certo irmão que parecia que ele ficava na janela olhando e esperando, quando eles forem sair eu vou. Na hora que a gente ia sair, lá estava o irmão: pastor, eu preciso falar com o senhor. Mas a gente já estava preparado para sair e de uma forma inesperada chegou aquela visita. Quantos também não podem ter passado por essa situação? Na hora de sair tem aquele telefonema, na hora de fazer alguma coisa alguém chega, mas é difícil. Até o mais organizado, até o mais detalhista acaba passando por essas situações. E tantas outras, né? Por exemplo, quem se organiza, quem se prepara para passar por uma doença repentina?
Quem se prepara para a dor de cabeça que a pessoa vai ter no dia seguinte? Talvez até dá para se preparar, né, com aquele remedinho lá, falar assim, esse remedinho é o que funciona comigo. Mas tantas e tantas coisas que a gente não se prepara, né? Por exemplo, a gente não estava preparado, não estava e permanece não estando preparado para a atual situação que nós vivemos, para essa pandemia. A gente pode fazer o que for, mas nós não estamos preparados. Se acontecer alguma coisa e ser contaminado, infelizmente, infectado, infelizmente a gente não estava preparado para aquilo. A gente pode tomar qualquer tipo de medicação, de vitamina, mas a gente até tenta, mas às vezes acontece de uma forma inesperada. Agora, quem se prepara para ser assaltado? Tem gente que se prepara, né? Eu acho que se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, você pode ter certeza, estaria armado até os dentes para, sabe? Na hora que ele vir, dar aquela mordida santa e arrancar tudo que tinha direito. Mas a gente não está preparado para isso. Quantos estão preparados para a morte? Ninguém. Mas é exatamente isso que acontece. Muitas coisas acontecem de repente. Muitas coisas nos pegam de surpresa. Mas a palavra de Deus, em respeito a algo que eu vou ministrar aqui hoje, ela quer nos preparar cada vez mais para que isso não aconteça em nossas vidas de forma repentina. Quero que vocês abram a Bíblia em Lucas capítulo 21, no verso 34. A Bíblia, ela, não só nessa passagem, mas em várias outras passagens, Jesus falando isso, os apóstolos falando isso, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles falam isso para que a gente se prepare, para que nós não sejamos surpreendidos. E diz assim o verso 34: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Nesse versículo aqui, a gente pode separar ele um pouco, em dois pedaços, em duas partes, se a gente pode dizer assim. A primeira, que Jesus fala, não tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, seja ela qual for, de bebedeira e principalmente está ali, as ansiedades da vida. E o que vem a ser ansiedade da vida? Quantos não passam pela vida e todo momento tem uma ansiedade, né? Quando você nasce, você tem ansiedade. Que ele fale logo, que ele fale papai, que ele fale mamãe, que ele fale titia, que ele fale titio, vovô, aí, Desde pequeno, quando a gente nasce, gera uma ansiedade em alguém. Fala menino, fala meu nome. E depois, anda filho, para de engatear, de sujar sua roupa, começa a andar. Cada momento da nossa vida tem uma certa ansiedade. Aí depois começa a estudar, a ansiedade começa a corroer o coração, quero namorar, quero casar, o que eu vou estudar. Tantas e tantas coisas que venham a ser também ansiedades da vida. E muitas dessas coisas acabam tomando o lugar em nosso coração, acabam tomando todo o tempo possível que nós poderíamos depositar em ter intimidade com Deus, em ter momentos e momentos com Deus, mas a gente acaba tomando todo o nosso coração, preenchendo o nosso coração, preenchendo a nossa mente em todas essas preocupações, seja ela qual for. Às vezes a gente se preocupa até mesmo com o dia do amanhã. Mas a palavra de Deus, ela quer nos ensinar, nos exortar e falar assim, olha, deixe tudo isso. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos sobre a ansiedade, as preocupações da vida, e ele citou, quanto ao de comer, quanto ao de beber, quanto ao de vestir.
Aí no verso 31, no verso 33, perdão, ele fala assim, ó: dentre todas essas coisas, sabe o que vocês precisam fazer? Buscar em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí ele não fala apenas para os discípulos, ele fala para mim, para você: olha, com o que você está se preocupando? Você está se preocupando por conta da situação que está, com o que você vai beber, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que vai acontecer amanhã? Olha, preste atenção nisso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, essas coisas vos serão acrescentadas, porque Ele cuida de nós, Ele é o nosso Pai. Mas Ele diz isso: olha, nada roube o tempo que você tem, que é precioso, senão o buscar a Deus. A palavra de Deus também fala em Mateus 6, verso 21, pois onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Entenda uma coisa, nada pode tomar e tirar ou substituir o lugar de Deus em nosso coração, o lugar de Cristo em nosso coração. Ele precisa ser, sim, a nossa maior exclusividade. O nosso amor por Deus precisa ser maior do que o nosso amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Ele precisa ser o primeiro, Ele precisa ser exclusivo no seu coração. Não que você não precisa se preocupar com seus familiares, pelo contrário, o segundo mandamento é esse, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o primeiro é o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Porque Ele não quer que nada tome o lugar dele em nosso coração. E a segunda parte, a gente pode pegar ali: e aquele dia venha sobre vocês, inesperadamente. Sobre o que Jesus estava falando ali para os seus discípulos? Ele estava falando da grande tribulação, quando ele voltaria também para buscar a noiva dele. Ele estava explicando aos seus discípulos sobre os últimos tempos. E é isso que ele nos ensina também, para que a gente não seja pego de surpresa. Para que a gente não seja pego de surpresa, sabe? Porque se você olhar para a situação que o mundo está vivendo, se a gente olhar para o que está acontecendo na Índia, que teve os terremotos, teve terremoto não, né? Teve vendaval, tantas outras coisas que aconteceram já, na Indonésia, o tsunami que aconteceu, a pandemia que está acontecendo, os rumores de guerra que está acontecendo, e nós, o que estamos olhando, quando nós olhamos para essa situação, o que há no nosso coração de compreensão de que Jesus está às portas? Será que a gente olha para essa situação e fala: é normal, vai estar acontecendo isso mesmo? Ou a gente olha e fala assim: Jesus está voltando, e a gente começa a ficar inquieto com isso. Talvez a inquietação de uma forma boa, né? Glória a Deus, Jesus está voltando. Ou Jesus está voltando, eu preciso me preparar. E aquilo que eu falei no começo, muitas coisas pegam nós de uma forma despreparada, mas a palavra do Senhor, ela, para esse momento especial que é a volta de Cristo, o que a palavra de Deus mais quer para as nossas vidas é que nós não sejamos pegos de surpresa, mas que nós estejamos preparados. Deus, Ele não quer que a gente perca a nossa salvação, ou que no momento que Jesus vier, como Jesus mesmo predisse, quando estiver 2 no campo, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Ele não quer que você fique, Ele não quer que nós ficamos. E mais para frente eu vou ler um versículo aqui, mas Ele quer que todos sejam alcançados pela graça.
Mas uma coisa a gente precisa ter em mente. O que diz Romanos 13, uma parte do versículo 11, que é assim, ó: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos, do que quando nós aceitamos a Jesus. Talvez você esteja aqui falando assim: poxa, mas isso já tem 30 anos que eu ouço falar. E olha que engraçado, tem 30 anos, e essa palavra se encaixa exatamente nisso. Hoje está mais próximo da vinda de Cristo, da nossa salvação, da nossa ida aos céus, do que 30 anos atrás, quando você aceitou a Cristo. Mas a vontade de Deus, segundo e explícito na palavra dele, é que nós estejamos preparados para esse momento. E para nós estarmos preparados, nós precisamos vigiar em todo o tempo. Em Marcos capítulo 13, no verso 33, diz assim, ó: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E Jesus, a partir do verso 32, ele fala sobre a própria vinda dele. Ele fala assim, ó: o dia e a hora, nem anjos sabem, nem eu mesmo sei, somente o Pai sabe. E aí ele fala sobre a parábola de um dono de uma casa, que saiu, viajou para um outro país, e deixou responsabilidades para os servos, um para cuidar dos conservos, outro para vigiar, para estar atento, para que a casa não seja assaltada. E assim é conosco também. Jesus, ele trouxe a nós, a cada um de nós, uma responsabilidade com a casa dele, com o reino dele, com o evangelho a ser propagado. Ele colocou em nós algo de especial, algo exclusivamente seu, que você precisa utilizar dela, você precisa utilizar daquilo que ele colocou em você, seja onde vocês estiverem, porque se ele voltar e nós não estivermos cumprindo também com aquilo que ele propôs a nós seremos pegos despreparados, seremos pegos de surpresa, nós seremos pegos de uma forma inesperada. O Senhor, ele colocou responsabilidades em nossa mão. Se a gente lê a palavra de Deus, o que ele fala a nosso respeito, sobre nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo peculiar de Deus, o povo exclusivo de Deus. Você tem noção da importância que você é para o reino de Deus e para Deus? Então, a vigilância que nós precisamos ter é para com as nossas vidas e para também com o reino dele, da forma que nós estamos vivendo. Meu Deus, as horas voam, Pai. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ei, nós precisamos, nesses últimos momentos, parar de brincar de ser crentes e servir de forma íntegra a Cristo, de forma íntegra ao reino de Deus. Sabe por quê? Como nós lemos aqui, o diabo, ele está ao nosso redor, sim, mas ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. E as artimanhas dele, talvez a gente fale assim: ele vem rugindo como um leão. E às vezes é de uma forma simples, sabe? Porque o diabo, ele conhece qual é a minha e a sua fraqueza. E ele não vem de uma forma estrondosa, ele vem de uma forma sutil, para que eu e você também possamos perder a nossa salvação. Ou para que a gente vai se afastando, Deus está aqui, Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui. Quando vê, a gente está distante de Deus. Então a gente precisa realmente parar de brincar de ser crente e de fato servir a Deus de todo o nosso coração.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 6, diz assim: portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos, vigiem, e sejamos sóbrios. No verso 8, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios. Olha o que ele fala: vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Ele fala como a armadura para que a gente proteja o nosso coração sobre os dardos inflamáveis, né? Até mesmo em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, se eu não me engano, ou a partir do verso 14, fala sobre isso. Mas Paulo aqui, ele cita de uma forma bem rápida também para como nós devemos nos proteger, como o povo precisava se proteger, primeiro com o escudo ali, com a couraça, que é um escudo para a parte inferior, né? Para o peitoral ali, mas entendendo que ele fala assim, ó, sobre a fé e o amor. Não podemos deixar que o amor que há em nós, que veio de Deus, se esfrie. A própria palavra de Deus, Jesus, ele fala isso, alertando as nossas vidas: olha, por aumentar a iniquidade, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E Paulo fala assim, nesse momento de falar assim: olhem, acordem, não durmam como os demais. Ele fala para você também guardar o seu coração aqui, para você proteger o amor que há dentro de você, para que você proteja o amor tanto a Deus quanto a vidas. E ele fala sobre o capacete da salvação, para que a gente proteja também a nossa mente, de uma forma para que nós possamos proteger a nossa cabeça, a nossa mente, sabendo que todas essas coisas que estão a nossas vistas, elas vão passar, mas que na nossa mente possa estar constantemente latejando a esperança da salvação, falando assim: olha, isso daqui pode ser bom, mas a minha salvação é melhor. O prazer de estar com Cristo quando Ele voltar é muito melhor do que qualquer outra coisa que até mesmo eu possa conquistar aqui. Que nós possamos proteger a nossa mente, para que nós possamos viver em constante vigilância, para nós estarmos preparados. Nós precisamos estar em constante oração. Em Lucas capítulo 21, no verso 36, que é a continuação do texto que nós lemos, Jesus ele fala assim, ó: estejam sempre atentos. Em outras palavras, fala sobre vigiar, e ele fala assim, ó: e orem para que vocês possam escapar em tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O Senhor, Ele quer que a gente se prepare. Então, se você se acha despreparado para um momento que possa vir, ou para o momento que nós estamos enfrentando, ou para qualquer tipo de situação que vir, seja até mesmo, aí a gente já entra numa situação escatológica, né, pastor? Na tribulação. Mas Cristo, Ele coloca isso na Bíblia, para que a gente se prepare para qualquer tipo de situação que possa sobrevir. E Ele fala assim, ó: orem para que vocês possam escapar e vocês estejam de pé diante do Filho do Homem naquele grande dia. Em Lucas capítulo 22, no verso 40, a partir do verso 40 até o verso 46, fala sobre o momento que Jesus foi orar no Monte das Oliveiras para se entregar, e alguns discípulos acompanharam ele, e até um certo momento os discípulos acompanharam ele, e depois o Senhor se distanciou um pouco e orou ali sozinho. Mas antes dele ir orar sozinho, ele falou assim para os discípulos que estavam com ele: orem para que não caiam em tentação. E todos nós sabemos que ele orou, falou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas em tudo seja feito conforme a sua vontade. E nessa passagem de Lucas ainda fala que um anjo
estava fortalecendo o Senhor ali, porque ele estava vivendo num momento de muita angústia, extrema angústia, que até suou gotas de sangue, e a gente conhece essa passagem. Mas no verso 45, quando Jesus volta, está relatado assim, ó: encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E a primeira coisa que o Senhor falou para eles foi o quê? Orem para que não caia em tentação. E posteriormente ele encontra dormindo e fala dominados pela tristeza. Às vezes a gente fica perguntando o que seria esse dormindo para nós hoje. E talvez possa se encaixar esse dormindo até mesmo nas ansiedades nas ansiedades da nossa vida, que gera em nós, até mesmo pela situação que nós estamos vivendo, tristeza, desânimo e tantas outras coisas ruins que possam ser gerados. Mas o Senhor fala assim, ó: orem para que não caia em tentação. Orem para que vocês não estejam dormindo. Orem para que vocês não vacilem. E ele fala especialmente também para o momento da volta. Em Marcos capítulo 13, versículo 36, fala isso: se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Em outras passagens também, até mesmo em Romanos, capítulo 13, no verso 11 também, na primeira estrofe, fala assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Então é como a palavra do Senhor tem nos alertado e quer nos preparar. Então uma das coisas que nós precisamos para estar preparados é orar constantemente. Em Efésios, para terminar aqui, em Efésios capítulo 6, no verso 18, diz assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, em outras versões, vigiem e perseverem na oração por todos os santos. Nós precisamos, para que nós estejamos preparados, estar em constante oração. Estar em constante oração, em todo momento orai. Talvez fique até difícil falar assim, mas como eu vou orar em todo momento? Olha, até mesmo o apóstolo Paulo fala assim, ó: orem no Espírito. Você não precisa estar orando para que vejam e falar assim, ó, é doido, está falando sozinho, ó, isso. Não, você pode orar no seu espírito, e também se falar que é doido, não tem problema não. Pelo menos você está falando com Cristo, você está falando com Deus. Você está estabelecendo o seu relacionamento com Ele, e é isso que Ele quer de nós, é isso que vence qualquer situação que possa acontecer em nossas vidas, é a oração, é isso que nos faz estar preparados, estar mais próximos dEle, é a oração, que nós possamos estar em constante oração. Irmãos, para concluir aqui, em Mateus capítulo 25, fala sobre a parábola das 10 virgens. E Jesus, quando fala essa parábola, ele fala assim, ó: o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. E ele fala que vai ao encontro do seu noivo. 5 são prudentes, 5 imprudentes, mas todas elas levam o seu candeeiros, né? Ou candelabros, ou as suas candeias, né, pastor? Mas as suas luminárias. Mas naquela época, para que se mantivesse acesa, luminárias é atual, né, amor? Tá bom. Quem mexe com isso todo momento fica até com isso na cabeça, luminária, luminária, luminária. Mas ok, eles estavam levando ali o seu lampião, pronto, saiu. Mas elas tinham que levar também consigo algo que mantivesse aquilo aceso. E aí Jesus relata sobre as 5 prudentes que levaram óleo para manter acesas, e as 5 imprudentes que não levaram. E à meia-noite veio o noivo, e as 5 imprudentes falaram: olha, me dá um pouco do seu azeite, do óleo que está aí. Mas e as preparadas falaram assim, e as que estavam preparadas para aquele momento falou assim: ó, se a gente te dá, a gente não vai ter para nós, e aí nem vocês nem a gente vai conseguir chegar no nosso destino.
Por que eu trouxe isso? Nós precisamos, assim como as 5 prudentes, estarmos preparados para o grande momento, para o encontro com o noivo. Eu tinha outras coisas para falar aqui, mas, parte B, mas que o Senhor coloque isso no nosso coração, para que a gente se prepare dia após dia, que a gente vigie e a gente esteja em plena comunhão com Ele, em constante oração, para que, de fato, como as 5 prudentes, a gente possa estar no banquete com o nosso noivo. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por além do Senhor expressar na palavra do Senhor, em escrito, Pai, o Senhor também expressa através da vida daqueles que querem ser usados por Ti. E alerta a Tua igreja, a Tua noiva, a estar preparado para o grande momento, seja o grande momento em que o Senhor vai nos buscar de uma forma coletiva, ou o grande momento que o Senhor vai nos buscar de uma forma individual, mas que, Senhor, que nós possamos sim estar preparados, como a Tua palavra nos alerta, que as pessoas que estão em casa, Pai, nos assistindo, que as pessoas que estão aqui também, Pai, possa ter esse desejo de se preparar dia após dia, de estar, Senhor, em comunhão com o Senhor, se santificando, se purificando dia após dia, para que nós possamos encontrar com o Senhor, e o Senhor possa ver em nós pessoas que estavam em constante limpeza, sempre limpando as nossas vestes, para que nós pudéssemos encontrar contigo, assim como o Senhor quer que nós estejamos, como uma igreja e uma noiva pura, santa e imaculada, Senhor. Senhor, que isso possa cravar em nosso coração, e nós não possamos ser pegos de surpresa, porque o Senhor tem nos alertado, que o grande dia está chegando, e assim como a Sua palavra já expressa, e é alegre para nós ler isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos Te louvar por essa palavra, e nós queremos Te louvar com a nossa vida, em todos os momentos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um, que o Espírito Santo tenha falado para você aquilo que Ele quer de nós: vigilância e oração. Amém? Deus abençoe, irmãos. Preparar é parar antes, né? Parar. A gente deixa para parar lá na frente. Tinha que ter parado antes. Às vezes a melhor posição não é avançar, é parar. Ouvir o Senhor falar. E a gente se prepara para tanta coisa, né? Quando a gente tem um casamento para ir, a gente se prepara. Quando a gente quer passar no vestibular, a gente se prepara. Quando quem vai prestar o Enem, se prepara. Quando vai prestar uma entrevista, você quer aquele emprego, você precisa, você se prepara. A gente se prepara para tanta coisa, né? Pois é, que nos preparemos para a volta do Senhor. Quem crê que Ele vai voltar? É verdade. Mesmo que alguns ainda tenham por tardia a volta dele, mas Ele vai voltar. Que Ele não nos pegue, não venha nos pegar despreparados ou desprevenidos. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. É sempre bom ter uma mensagem relembrando que Cristo está voltando. Independente da pandemia, o quanto vai demorar, ou se não vai demorar, Cristo está voltando. E mesmo que Ele não volte, como bem disse o Heber, coletivamente, por esses dias, mas Ele pode voltar para você individualmente. E você está preparado? Senhor, obrigado por esta palavra, que ela fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Às vezes nós acumulamos tantas coisas dentro do nosso coração, e aquilo que seria tão bom nós acumularmos e termos com abundância, que é a Tua palavra, às vezes nós nos perdemos. Nos perdoe por isso. Mas obrigado por nos relembrar da Tua volta. Não que nós tenhamos esquecido, mas às vezes estamos tão ocupados com tantas outras coisas que nos esquecemos daquilo que é primordial para as nossas vidas.
Obrigado por usar a vida do teu servo. Que esta palavra, Senhor, seja uma palavra que nos relembre que melhor do que nós nos preparamos para tantas coisas nessa vida, possamos estar em constante preparo para a volta do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe. Amém?